O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos os que receberam, deu-lhes a capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho, clamando: Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia a todos. Um Feliz Natal a todos. Nós ouvimos agora o prólogo, o início do Evangelho segundo São João. Entre os evangelistas, São João é conhecido como a águia. Existem alguns símbolos que representam cada um dos evangelistas. O Evangelho segundo São João, enquanto o de Marcos é um leão, o de Mateus é um anjo, o de Lucas é um boi, o símbolo que representa o Evangelho de São João é a águia, porque São João é aquele evangelista que reclinou a sua cabeça no peito de Jesus, que no dia em que conheceu Jesus, passou uma tarde na casa com o Senhor, que era conhecido como o discípulo amado, que ficou aos pés da cruz do Senhor e que, portanto, conheceu mais profundamente os mistérios de Deus e que apresentava as mesmas coisas, às vezes, que os outros evangelistas, mas sob um ponto de vista mais profundo. Por isso a águia, que vê do alto, que vê das alturas do céu. E não é diferente em relação ao nascimento de Jesus Cristo. Nós ouvíamos ontem, na noite de Natal, o relato do nascimento de Jesus Cristo segundo São Lucas, que nos mostrava com toda a singeleza aqueles elementos que compuseram esse momento único e fundamental da história da humanidade,
mas aqueles elementos mais terrenos e concretos possível. Um menino reclinado sobre uma manjedoura, envolto em panos, os pastores que ali cuidavam das suas ovelhas, que foram ver aquele menino e assim por diante. A hospedaria que estava fechada para Maria e para José e, portanto, tiveram que ir até um lugar e a Virgem Santíssima deu à luz na manjedoura, como nós escutávamos ontem. E hoje no Evangelho, a Igreja nos propõe o início do Evangelho de São João, que no fundo nos conta o significado daquele menino envolto em faixas e reclinado numa manjedoura. E São João nos diz que aquele menino não é ninguém menos do que a palavra de Deus, isso é, a sabedoria eterna, o Verbo, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Que aquele menino, embora tenha nascido no tempo da Virgem Maria, em Belém, da Judéia, aquele menino, aquela palavra que se fez carne, já existia desde o início. Estava com Deus e é Deus desde o início, porque tudo foi feito por meio daquela palavra que se fez um menino. Na segunda leitura da carta aos Hebreus, nós ouvimos mais uma explicação desse mistério de Cristo, que Deus muitas vezes falou-nos outrora pelos profetas, mas nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, isso é, de Cristo. Ele é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Então pensem, aquele menino sobre a manjedoura é o esplendor da glória do Pai. Aquele menino que foi visitado pelos pastores, envolto em panos, é a expressão do ser de Deus. Ele sustenta o universo com o poder da sua palavra. O Verbo, diz o prólogo de São João, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como de um Filho único do Pai, repleto de graça e de verdade. Esse é o mistério do Natal. Deus se fez homem, Deus assumiu uma carne semelhante à nossa, Deus assumiu inclusive a condição de um bebê. E para que Deus fez isso? Fez isso para nos salvar, sem dúvida, e a nossa salvação chegou à sua consumação por meio da morte redentora de Jesus Cristo, através da qual Ele expiou os nossos pecados, mas ainda mais, Deus escolheu que nós fôssemos salvos por meio de Deus feito homem. Ele se fez homem para salvar-nos dos nossos pecados, para que acontecesse aquilo que nós rezávamos no início da Santa Missa. Ó Deus, que admiravelmente criastes o ser humano e ainda mais admiravelmente restabelecestes a sua dignidade. Vejam, a criação do mundo é uma coisa maravilhosa. A existência do universo, dos seres, do homem, das montanhas, dos mares, dos rios, do universo, dos planetas é uma coisa maravilhosa. Mas é ainda mais maravilhoso que Deus tenha nos salvado fazendo-se homem para nos salvar. E depois nós pedíamos, concedei-nos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. Deus assumiu a nossa natureza humana, se fez homem de uma vez por todas, e agora Cristo reina no céu como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, para que nós pudéssemos nos tornar, isso são palavras do apóstolo São Pedro, participantes da natureza divina. Não significa que nós nos tornamos Deus, mas significa que se você é batizado, se você está na graça de Deus, livre de pecado grave, ou teve os seus pecados graves perdoados na confissão, se você recebe com as devidas disposições Jesus na Eucaristia, você
participa da vida divina, participa da natureza divina, e o céu nada mais vai ser do que isso, uma eterna participação em Deus. Todas as vezes em que o sacerdote celebra a Santa Missa, muitos não sabem disso. No momento em que o padre coloca ali um pouquinho de vinho no cálice, depois ele coloca uma gotinha de água. Isso foi recebido por tradição, que na última ceia o Senhor fez isso. E no momento em que o padre deita aquela gotinha de água no vinho, ele diz essa oração: dai-nos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. É uma comparação semelhante com a nossa pobre natureza humana, o pouco que nós temos para oferecer para Deus, representado por aquela gotinha de água, nós colocamos no muito que é Cristo, na divindade de Cristo, e Cristo nos eleva ao Pai eterno e nos santifica. E um dos significados do Natal, e nós vamos refletir sobre isso nos próximos dias, é que já que Deus se fez homem, as coisas humanas receberam um valor sobrenatural. Porque Deus se fez homem, uma criança que nasce de alguma maneira se assemelha e nos faz recordar Jesus Cristo. Porque Deus sofreu frio e calor, o nosso frio e calor pode ser unido ao cálice e à patena no sacrifício de Cristo e ser oferecido a Deus. Já que Deus trabalhou como um carpinteiro nesse mundo, Jesus era conhecido como carpinteiro ou filho do carpinteiro, o nosso trabalho pode e deve ser oferecido a Deus, e Deus se agrada do nosso trabalho, que não é somente um ganha-pão, não é somente o desempenho das nossas capacidades, mas é uma oferenda que nós cristãos fazemos a Deus. Já que Deus sofreu nesse mundo, o nosso sofrimento pode e deve ser oferecido a Deus, segundo as palavras de São Paulo, como hóstia viva, pura, santa, agradável a Deus. Este é o nosso culto espiritual prestado a Deus, graças ao fato de que o Filho de Deus se fez homem. E eu concluo essa reflexão com as palavras de São Leão Magno, que a Igreja recorda hoje no ofício divino, que os padres, os religiosos rezam, e esse grande Papa, grande santo da Igreja, contemplando esse mistério, Deus fazer-se homem, nós cristãos, pelo batismo, participarmos da natureza divina. São Leão Magno dizia: recorda, cristão, da tua dignidade, recorda da tua dignidade de filho de Deus, recorda da tua dignidade de irmão de Jesus Cristo Salvador, recorda da tua dignidade, porque pelo batismo te tornaste participante da natureza divina. Que a Santíssima Virgem Maria nos ajude. Se costuma dizer, por meio dela, Jesus Cristo veio ao mundo segundo a carne. Ela deu à luz, de verdade, segundo a carne, ao Filho de Deus. E por meio dela, Jesus Cristo nasce espiritualmente nas nossas almas, que pela intercessão de Nossa Senhora nós vivamos como filhos de Deus, filhos da luz, irmãos de Jesus Cristo, participantes da natureza divina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.